Olá, irmãos. Nós vamos estudar aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, 13. Diz o seguinte: E o Senhor te porá por cabeça e não por caudas, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres a mandamentos do Senhor Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fizeres. Irmãos, no livro de Deuteronômio, Deus, ele diz que nós devemos guardar os seus mandamentos, porque nós estamos acima da lei. Porque se nós estiver guardando os mandamentos de Deus e que nós não desviamos nem em um sentido dos princípios de Deus, certamente nós estamos acima da lei. Nós só estamos abaixo da lei se nós estiver em pecado, se nós não estiver guardando os mandamentos de Deus, nós não estiver observando os mandamentos de Deus para os conhecimentos do pecado. Porque se nós não conhecermos o pecado, nós termina pecando e nós vamos ficar abaixo da lei. Por isso Deus diz que nós o cabeça. Nossa cabeça está acima, não está abaixo. Então, esse é o sentido da palavra de Deus, para que nós possamos sempre andar conforme seja a palavra de Deus, observando tudo que nós vemos e não cometer nenhum pecado. Porque a lei de Deus, ela ficou para que nós conhecemos o pecado. Todos os pecados que nós mencionados na Bíblia, então nós conhecemos o pecado. Então se nós conhecemos o pecado, então nós não vamos cair nele. E se nós se livra dele, então nós estamos acima da lei. Porque nós não estamos cometendo pecado. Nós não estamos cometendo pecado. E que todo pecado, ele é de morte. E a lei? Não. E a graça? A graça, ela nos protege enquanto nós não estamos em pecado. Porque se nós estivermos em pecado, nós não estamos com a graça. E se nós estamos, conforme seja, com a lei de Deus, sem nenhum pecado, então nós estamos mediante a graça. Então a graça, ela vai nos conduzir para a salvação. Preste bem atenção. Como é que funciona o pecado e a lei? Nós não observar o pecado, nós fizer vista grossa e cometer o pecado,
achando que Deus vai nos perdoar, tudo bem, Ele nos perdoa. Mas se você se esquecer de pedir esse perdão a Deus, a graça vai anular nosso pecado? Não. A lei não vai, não, a graça não vai anular o nosso pecado. Porque nós cometemos um pecado contra Deus. Então, se nós faz tudo bem direitinho, tudo correto como Deus quer, então a graça anula a lei. Por quê? Porque nós estamos fazendo tudo que a lei nos permite, que é guardá-la e não cometer nenhum pecado. E se nós não cometer nenhum pecado, então a graça vai prevalecer. Então, em tudo que a graça vai prevalecer, então não existe lei para nós. Porque nós já estamos cumprindo a lei. Nós estamos cumprindo a lei corretamente. Então, como você observa a lei como estatuto de Deus, então a graça vai nos prevalecer. E aí nós seremos salvos. Nós seremos salvos pela graça. Mas se nós chegar a morrer em algum pecado, a lei volta, porque você quebrou a graça. Você quebrou a graça. Então, ela não pode anular a lei depois da morte. Entende? Depois da morte, a graça não pode anular a lei. Porque você pecou dentro da lei. Então, você vai permanecer no pecado após a morte. Então, não tem como você ou eu ser ressuscitado pela graça, porque ela não pode anular aquele pecado, porque você já morreu. Enquanto nós somos vivos, nós erramos, Deus nos perdoa. E nós temos a graça. Quando Deus nos perdoa, então a lei é anulada para mim e para você através da graça. Você vai viver pela graça. Não é pela lei. É pela graça que você vai viver. Mediante a lei. É a graça que vai prevalecer. Não a lei. A lei ela não vai prevalecer. Porque você está dentro dos estatutos de Deus. Está aqui. Você está no estatuto da lei. Então, a graça anulou a lei. Não existe lei para você. Não existe lei, porque você não existe pecado para você, porque você está dentro dos estatutos de Deus e está observando o pecado. Cada pecado você está observando e está se desviando, porque a graça está te dando o poder de tu se desviar dos pecados. Agora, quando você se afasta da graça, você se afasta da graça,
Você tem que se aproximar da lei, para que você corrija o seu pecado que você fez e pedir perdão a Deus. Então, no momento que você pede perdão a Deus, você vai estar mediante da graça, de novo. Se você chegar a voltar ao pó da terra, na graça, você será salvo. Você será salvo. Se você não tiver nenhum pecado, porque você está acima da lei e está com a graça. Então a graça, ela vai te salvar. Não é os mandamentos que vão lhe salvar, não. Porque o mandamento é para que nós possamos observar. Porque cada mandamento que existe, se nós pecar, nós somos réu. Um pecado de morte. Então a lei, a graça, ela não pode lhe tirar, não pode lhe salvar, que você está em pecado com Deus. E a graça só te salva se você estiver limpo com Deus. É que Jesus vai te salvar pela graça. Entenda bem direitinho. Existem as duas. As duas são igual. Uma lhe condena pelo pecado e a outra lhe salva pela graça. Então, é desse jeito. Se você prevalecer justo diante de Deus, então você está justo diante da graça e você será salvo. Tanto você como eu. Nós estamos livres de pecado e estamos dentro da graça. Então é dessa forma que nós devemos sempre viver em observação com os pecados, para que nós não venhamos sair da graça. Então, esse é a palavra de Deus. Porque a graça, ela existe desde o Velho Testamento. Não é da agora. Quem estiver pensando que a graça, ela vem agora, desde agora, não. O antepassado, eles eram salvos pela graça. Ele era salvo pela graça. Os mandamentos, ele é só para lhe acusar do que você fez de errado. Então, quando Deus escreveu nas duas tábuas de pedra e mandou Moisés levar para o povo que estava em pecado, era para que eles corrigissem cada pecado que ele fez, que eles fizeram. E ali, eles se arrependeram daqueles pecados. Então, no momento que eles se arrependiam, então, a lei não prevalecia sobre eles. Porque eles estavam acima da graça. E mediante a fé. Que a fé toda a vida existiu. Ninguém pense que a graça, ela foi criada agora, depois da morte de Cristo. Porque Cristo toda a vida existiu e Cristo toda a vida intercedeu pelo seu povo. Toda a vida existiu a graça. Toda a vida. Porque Jesus toda a vida intercedeu pela salvação do ser humano. Da mesma forma é hoje. Jesus prevalece. A lei prevalece. A graça é de Jesus. Os mandamentos é de Deus. Então, os dois se ajuntam. Andam juntos. A graça e a fé, e os mandamentos. Se você não peca, você está diante, você está acima da lei.
Então, a graça está com você. A graça está com você. E você viverá para sempre, se você não cometer nenhum pecado. E você tem como se livrar de todos os pecados, que você conhece os mandamentos da lei. Observe para que nenhum de nós, possa estar abaixo da lei. Porque se nós estamos abaixo da lei, nós vamos pagar pelos nossos pecados. E a graça não pode nos salvar. A graça não pode nos salvar. Então nós temos que estar acima da lei, que é para a graça poder nos salvar. Então, o que é que você escolhe hoje? Você acha que a graça existe? Vai existir depois dos mandamentos? Entenda, preste bem atenção. A graça, ela não foi depois dos mandamentos. Ela já existia. A graça lá existia no Velho Testamento. Não vá pensar que a graça é agora do Novo Testamento. Não. É do Velho Testamento. Entenda. Preste bem atenção. Você que não observa a lei para cumprir os mandamentos, você está fora da graça. Porque a graça, ela não pode invadir para tirar você do pecado. Não. Você está no pecado, continua no pecado. Agora, se você observar que está pecando e pedir perdão a Deus e não cometer mais, então a graça está com você. Entendam isso. Vocês são estudiosos da Bíblia. E por que vocês não entendem? Por que é que nós não entendemos o que é certo e o errado? Errado desobedecer a Deus? Porque está distante da graça? Está distante da graça. Então Jesus, ele não pode te salvar, porque tu está distante da graça. Agora vá, observe, você que diz que conhece a palavra de Deus, você diz que conhece a palavra de Deus, para que você não cumpre. Será possível por causa de um mandamento? De um mandamento você vai se perder, pregar o evangelho por todo o tempo. Todo o tempo você vai pregar o evangelho. Todo o tempo. Vai pregar para multidões de gente, igreja cheia, e desvia um mandamento. E se você desviar um dos mandamentos, é culpado de todos. É por isso que você está abaixo da lei. E a graça não pode fazer nada por você. Lembre-se, salve o povo da sua igreja. E se salve também, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque a porta das graças está a ponto de se fechar. E quando a porta da graça se fechar, você não pode entrar por causa do pecado. Lembre disso. Deus criou a lei para que aquele pessoal lá, que saíram do Egito, que Deus conduziu aquele povo, e Moisés passou 40 dias com 40 noites, e eles pensavam que Moisés não voltava mais. E aí desmancharam o que era de brinco, o que era de pulseira, tudo num bezerro de ouro para adorar. Então você, hoje, está no mesmo sistema. Está no mesmo sistema por causa de um dia. Por causa de um dia você vai se perder. Observe que tem bastante passagem na Bíblia que fala sobre o sábado. Vocês pregadores, se acordem. Acordem vocês.
Porque vocês estão completamente errados. Vocês não cumprem nenhum dos mandamentos. E se você disser que cumpre, é mentira. Que a palavra de Deus diz, aquele que diz que conhece a verdade e não cumpre, ele é um mentiroso. Lembre disso. Você é um mentiroso. Se eu pregar mentira, eu sou um mentiroso. Porque se eu pregar faltando um dos mandamentos, eu sou mentiroso. Você diz, não, ninguém pode guardar os 10 mandamentos. Pode. Você vai querer. Pensa em Deus. Deus pode te salvar. Deus pode tirar tu do lamaçal. Deus pode tirar tu do lamaçal do pecado. Que tu está no lamaçal, porque tu não está cumprindo nenhum dos mandamentos. Porque se tu errar um, tu não está cumprindo nenhum. Porque você quebra toda a lei. E a graça não vai poder te salvar. Pense nisso. E pense na sua igreja. Pense no seu povo. Os pregadores que forem pregar, o pessoal, advirta esse povo. Advirta esse povo para que eles guardem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, para que eles possam ser salvos. Então, esse é o recado que Deus mandou para vocês. E para você. E para mim. Para que nós possamos ensinar a verdade e não a mentira. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua paz. Então, vamos orar. Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente. E nós possamos, Senhor, ensinar para o povo a verdade e não a mentira. Que o Senhor diz aquele que diz que conhece os mandamentos e não cumpre, é culpado de todos. Então, perdoa o nosso pecado e nos liberta do mal. Então, nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.